Esse salmo, o salmo de número 103, é um salmo que me toca muito. Porque ele começa com a palavra bendize, né? A palavra bendizer significa louvar. E o salmista, quando ele diz, no versículo primeiro, ele diz: bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em bendiga ao seu santo nome. E quando ele diz: louva, ó minha alma, Senhor, nós sabemos que conhecemos várias formas de louvor ao Senhor. Nós conhecemos a forma de louvor ao Senhor quando cantamos, quando tocamos, muitas das vezes quando estamos adorando. Mas quando o salmista ele diz: bendize a minha alma, Senhor, ele não fala de um simples louvor, de uma simples adoração. Quando o salmista ele diz: bendize a minha alma, Senhor, ele fala da profunda e da mais pura adoração que o ser humano pode dar a Deus. Porque quando ele diz bendize a minha alma, Senhor, ele não está falando apenas que a boca dele vai louvar a Deus, ou que os dedos dele vão louvar a Deus. Mas ele está falando que o mais íntimo dele vai louvar a Deus, que o mais íntimo dele deve levar o louvor ao Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, quando começamos a buscar o Senhor, ou quando começamos a louvar e a vir para a casa do Senhor, muitas das vezes a gente canta, a gente louva, a gente glorifica ao Senhor, mas a gente esquece da verdadeira adoração. A gente esquece que aquilo não é para agradar o nosso vizinho, não é para agradar o pastor, mas que aquela adoração que está saindo das nossas bocas é para ser levada diretamente ao Senhor. E o salmista, ele reconhece isso, e ele diz: bendize a minha alma ao Senhor. E ele não só diz: bendize a minha alma, ele não só diz: o mais íntimo de mim, o mais profundo de mim louve ao Senhor. Ele diz: em tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E quando ele diz: em tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, ele se refere aos atos, ele se refere ao dia a dia. Porque muitas das vezes nós entramos na casa do Senhor, porque muitas das vezes estamos aqui, louvamos e adoramos o Senhor, mas quando saímos daqui, esquecemos de louvá-lo. Quando saímos daqui, não louvamos com nossas palavras, não louvamos com nossas atitudes, não louvamos com os nossos pensamentos. Esquecemos totalmente que o Senhor está a contemplar e que o Senhor a cada hora e a cada momento quer a nossa adoração. Porque ser crente não é ser apenas crente dentro da igreja, mas ser crente e servir ao Senhor é servir ao Senhor a todo momento. Aleluia. E aqui o salmista diz: e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Ele está dizendo: eu tenho que louvar ao Senhor em cada momento da minha vida. Eu tenho que louvar ao Senhor em cada atitude minha. E que cada atitude minha seja não para a glória minha, mas para a glória dele. Então, ele diz assim, ó: bendize a minha alma, Senhor, no versículo 2, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, o salmista está dizendo: olha, eu tenho que louvar ao Senhor, porque Ele tem feito grandes maravilhas na minha vida. E quantas vezes, irmãos, nós buscamos os bens do Senhor, nós buscamos as dádivas de Deus, nós buscamos aquilo que vem agradar o nosso coração, mas poucas são as vezes que nós nos lembramos de dar o louvor, de agradecer por aquilo que Ele tem feito. Então, que nessa noite que nós possamos lembrar, não só de pedir, não só de clamar ao Senhor por aquilo que nós precisamos, mas que nós possamos lembrar de louvar a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Porque só a dádiva de amanhecermos, porque só a dádiva de abrirmos os nossos olhos e contemplarmos mais um dia, já é um grande benefício pelo qual temos que louvar a Deus. E não apenas um louvor superficial, e não apenas uma adoração superficial, mas uma adoração que venha tocar o coração do Senhor. Porque, por mais que queiramos atingir a Deus, não atingiremos a Ele sem que antes nos derramemos na presença dEle. E esse é o desejo dEle, que venhamos louvar a Ele de um modo diferente, que venhamos nos derramar a Ele de um modo humilde, que possamos esquecer daquilo que somos, que possamos esquecer do nosso eu, que possamos esquecer de tudo aquilo que está lá fora, e de quando possamos vir na presença dEle, que possamos vir de
coração verdadeiro, para que possamos tocar a presença dele. Porque o Senhor, ele tem guardado sobrenaturais para a gente. Ele tem guardado coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração, assim como fala a palavra. É aquilo que Deus tem guardado para nós. Ele não tem guardado coisas que imaginamos, ou coisas pequenas, mas aquilo que Deus tem guardado para as nossas vidas é tão sobrenatural, que é incapaz, que somos incapazes de imaginar. É isso que Ele tem guardado para nós, e Ele quer que buscamos isso. O Senhor, Ele tem guardado, e Ele quer dar. Ele não só quer que saibamos que Ele tem, mas Ele quer que buscamos. E nós só vamos receber isso através das orações do louvor ao Senhor. Através de uma verdadeira adoração. Através de uma verdadeira entrega. E é uma entrega a cada dia, irmãos. Não é uma entrega momentânea apenas. Não é entrega de apenas um dia, de apenas uns minutos ou umas horas. É uma entrega a cada dia. A cada dia uma renúncia. A cada dia que possamos descer mais e mais. Ele quer que a cada dia possamos renunciar às coisas do mundo, às coisas que nos têm afastado. Porque o que nos aguarda é a salvação. O que nos aguarda é a vida eterna. O que nos aguarda é muito além daquilo que o mundo pode nos dar. E os prazeres eternos. E os prazeres são passageiros para as coisas eternas que Deus tem para a gente. Aleluia. E uma passagem que também me chama muita atenção é o versículo 8, que diz que o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, que não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira, que não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. E o Senhor hoje Ele nos fala da sua misericórdia, que Ele nos fala que ainda que não estejamos da forma como Ele quer, mas que a sua misericórdia Ele está estendendo a cada dia sobre nós. A sua misericórdia está derramando. E Ele está a cada dia esperando por nós. Esperando por uma adoração maior. Esperando por uma entrega maior. E o Senhor, Ele quer fazer mudanças hoje na nossa vida. O Senhor hoje, Ele quer que venhamos nos entregar para Ele. O Senhor, Ele diz que Ele está disposto a fazer tudo aquilo que desejamos. A palavra de Deus diz que Ele entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ou seja, descansa nele, busca Ele, que Ele vai fazer tudo aquilo que queremos. Só basta que venhamos nos entregar, só basta que venhamos fazer aquilo conforme o coração dele, porque Ele é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele tem prometido bênçãos nas nossas vidas, Ele vai cumprir. Se Ele tem prometido a vida, Ele vai fazer. Precisamos apenas descer e nos colocar na posição de vaso para que Ele possa encher. Porque Ele nos quer encher, porque Ele nos quer capacitar a cada dia mais. Só precisamos que estejamos na presença dEle e dispostos a sermos usados por Ele. Eu lhe agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.